turma boa, tudo bem? Continuando nossas aulas, né, de matemática, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar as propriedades da potenciação. Né? No vídeo anterior a gente viu a definição, né, a introdução ao estudo das potências, né, viu alguns exemplos, e agora a gente vai continuar vendo as propriedades da potenciação, que vai servir, né, vão ser muito úteis para a gente resolver os exercícios relacionados a esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela primeira propriedade, né? Que se fala, a propriedade que fala da multiplicação de potência da mesma base. Então, o que é que acontece quando eu vou multiplicar potências de mesma base, né? Vamos relembrar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 elevado a 4, né? Ou 3 a quarta, vezes 3 ao quadrado. Então, repara que eu estou multiplicando, né? Eu estou multiplicando duas potências que têm a mesma base. Mas percebe o seguinte, que se eu fazer 3 a quarta, pela definição que a gente viu de potência, né? 3 a quarta é eu pegar o 3, né? A minha base, e multiplicar o 3 por ele mesmo, né? Quantas vezes? Aí esse é o expoente que diz, né? 4 vezes. Né? E aqui 3 ao quadrado é eu pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Então aqui eu tenho 3 à quarta, aqui eu tenho 3 ao quadrado. Aí percebe que tu tem uma multiplicação de fatores que são 3, né? Então tu tem uma multiplicação de quantos 3? Tu tem uma multiplicação de 3, de 6 números 3. Então isso aqui é 3 a sexta, né? Pela definição de potência que a gente viu. Então 3 a quarta vezes 3 ao quadrado é equivalente, né? É igual a 3 a sexta. Então percebe de antemão, ó, que o que foi teoricamente aqui, aqui é expoente 4, aqui é expoente 2, é 4 mais 2, fiquei com 6. Então inicialmente a gente já vê que para multiplicar potências de mesma base, né, acabou repetindo a base e somando os expoentes. E a gente vai generalizar isso. Né? Mais um exemplo aqui, ó, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. 5 ao quadrado seria 5 vezes 5. Né? O 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Já 5 ao cubo seria 5 vezes 5 vezes 5. O 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E aí eu tenho agora uma multiplicação de 5 fatores 5. Então eu tenho 5 à quinta. Novamente, expoente 2, expoente 3, 2 mais 3, expoente 5. Então, repeti a base e somei os expoentes. Beleza? Generalizando, né? Quando eu estiver, né, multiplicando potência de mesma base, então aqui a base é A, ou seja, A qualquer número, né? Então, A como base, A elevado a M é o A multiplicado por ele mesmo M vezes, ou seja, M fatores de A, e o A multiplicado por N, e o A elevado a N é o A multiplicado por ele mesmo N vezes. Então aqui eu vou ter M fatores de A, aqui eu vou ter N fatores de A, então na verdade eu vou ter uma potência de base A e cujo expoente vai ser M mais N. Ou seja, eu vou ter M mais N vezes produtos de A. Então, repeti a base, ó, e somei os expoentes. E é isso, né? Na multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Né? Essa é uma das principais propriedades da potenciação. Analogamente, né, eu tive agora a multiplicação de potência de mesma base. Se eu dividir potência de mesma base, por exemplo, 3 à quarta dividido por 3 ao quadrado. Então, são potências que têm a mesma base, né? Mesma base. Base 3 aqui, expoentes são diferentes, né? Mas o expoente pode ser qualquer número. Então, 3 à quarta dividido por 3 ao quadrado. 3 à quarta, pela definição de potência, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Um produto de 3, 4 vezes. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Tranquilo? E agora você percebe o seguinte, aqui você pode dividir aqui, ó, 3 por 3 que dá 1, 3 por 3 que dá 1, ou seja, eu posso cancelar 2, 3 de baixo com 2, 3 de cima, e sobrou em cima só 3 vezes 3, ou seja, em cima sobrou 3 vezes 3, em cima sobrou 3 ao quadrado. Percebe aqui que a base, na minha divisão de potência de mesma base, a base se repetiu, e o que foi que aconteceu com os expoentes? Eu posso imaginar que 4 menos 2 deu 2. Então, vai ser essa a ideia também, né? Vai repetir a base e subtrair os expoentes. Mais um exemplo, 4 a sexta dividido por 4 ao cubo. O numerador é 4 vezes 4, né? 6 vezes, né? 6 fatores de 4. E 4 ao cubo, 3 fatores de 4, né? 4 vezes 4 vezes 4. Mesmo analogamente, posso cancelar 3 4 de cima com 3 4 de baixo. Sobrou em cima 3 4. Ou seja, 3 fatores de 4. 4 vezes 4 vezes 4, que é 4 ao cubo. A base se repetiu e o expoente aqui eu subtraí. 6 menos 3 deu 3. Então, generalizando, quando eu tiver uma divisão de potências com a mesma base, eu repito a minha base e subtraio os expoentes. Então, na divisão de potências da mesma base,
repete a base e subtrai os expoentes. Sempre isso vai acontecer, beleza? Vamos para a propriedade 3, que é a potência de uma multiplicação. Ou seja, quando eu tiver assim, por exemplo, uma multiplicação 3 vezes 5 ao cubo. Então aqui, percebe uma coisa, que esse 3 vezes 5 podia ser 15, né? Então eu posso pegar o 15, né? Decompor o 15 em fatores, não? Então 15 pode ser escrito como 3 vezes 5. Essa ideia vai ajudar bastante em alguns exercícios. Então, do jeito que eu estou aqui, ó, 3 vezes 5 ao cubo, pela definição de potência, 3 vezes 5 ao cubo é 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5, né? Porque 3 vezes 5 é a tua base. E o expoente é 3, então vai pegar essa base e multiplicar essa base pela mesma 3 vezes. Então 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Reorganizando aqui, né, já que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes 5 vezes 5. 3 vezes 3 vezes 3 é 3 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5 é 5 ao cubo. Então percebe o que aconteceu aqui. Ó. Eu tenho um produto elevado ao cubo. Ficou com cada fator desse produto elevado ao cubo. Então ficou 3 ao cubo, 5 ao cubo. Certo? E isso também vai se repetir. 4 vezes 6 ao quadrado. Ó, 4 vezes 6 vezes 4 vezes 6. Reorganizando, 4 vezes 4, 6 vezes 6. 4 vezes 4 é 4 ao quadrado, 6 vezes 6 é 6 ao quadrado. Então eu tinha 4 vezes 6 ao quadrado, isso é equivalente a fazer 4 ao quadrado e 6 ao quadrado. Certo? Ou seja, você tem um produto elevado a um expoente aqui, então cada fator desse produto vai ficar elevado a esse expoente e a multiplicação continua. Certo? Então, generalizando aqui, ó, se eu tiver um produto aqui, ó, A vezes B elevado a M, na verdade eu vou ter M fatores de A vezes B, ou seja, eu vou ter A vezes B vezes A vezes B vezes A vezes B, M vezes. Ou reorganizando, né, vai aparecer o A quantas vezes? Se A vezes B apareceu M vezes, o A vai aparecer M vezes e o B vai aparecer M vezes. O A vezes o A vezes o A M vezes é A elevado a M. E o B vezes o B vezes o B M vezes é o B elevado a M. Então, generalizando, né, A vezes B elevado a M é A elevado a M vezes B elevado a M. Certo, pessoal? Então, como está aqui, né, essa propriedade diz, né, que o produto, né, de potências com o mesmo expoente, eu tenho potências aqui, ó, potências com o mesmo expoente, pode ser escrito como uma única potência com o mesmo expoente e cuja base é o produto das bases iniciais. Certo? Resumindo o que a gente acabou de ver, né? Eu tenho aqui A vezes B elevado a M, é só eu fazer o A elevado a M multiplicado pelo B elevado a M. Potência de uma multiplicação. Certo? Vamos para a propriedade 4, potência de uma fração, né? Ou de uma divisão. Então, 2 à quinta ao cubo, pela definição de potência, isso é o quê? 2 à quinta vezes 2 à quinta vezes 2 à quinta, né? Ou seja, a base, que é 2 à quinta, multiplicada por ela mesma, 3 vezes, né? 3 fatores de 2 à quinta. 2 à quinta, 2 à quinta, 2 à quinta. Só que, né? 2 à quinta, 2 vezes, e eu tenho uma multiplicação de frações. Multiplico os numeradores. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. Multiplico os denominadores. 5 vezes 5 vezes 5, 5 ao cubo. Então, percebe que se você quiser generalizar, né? Se tiver uma fração A sobre B elevado a um expoente M, né? Eu vou ter A sobre B vezes A sobre B vezes A sobre B quantas vezes? M vezes. Certo? Só que aí, quando eu multiplico frações, eu não tenho que multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, isso é a mesma coisa que eu tenho ensino A vezes A vezes A, M vezes. E no denominador, B vezes B vezes B, M vezes. Só que A vezes A vezes A, M vezes, é A elevado a M. E B vezes B vezes B, M vezes, é B elevado a M. Certo? Então, aqui quando eu tenho, ó, uma potência de uma fração, só eu pegar o numerador e elevar ao expoente, e o denominador elevar ao mesmo expoente. Certo? É mais uma das nossas propriedades. Né? Então, uma potência de expoente M, cuja base é uma fração de numerador A e denominador B, pode ser escrito como uma fração cujo numerador é uma potência de base A e expoente M, e cujo denominador é uma potência de base B e expoente M. Certo? Então, é só pegar aqui, ó, nesse exemplo, 2 quintos ao cubo. É a mesma coisa que 2 ao cubo, dividido por 5 ao cubo. É só pegar o numerador e elevar ao cubo, o denominador e elevar ao cubo. Isso elevar o expoente inicial. Tranquilo? Então, agora vamos para a propriedade 5, né? Potência de potência. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 ao cubo elevado ao quadrado. 5 ao cubo elevado ao quadrado, pessoal, percebe o seguinte, ó, eu tenho que a minha base é 5 ao cubo, né? E o expoente seria 2. A minha base é uma potência, por isso que é potência de potência. Pela definição de potência, 5 ao cubo ao quadrado é 5 ao cubo vezes 5 ao cubo, ou seja, 5 é a base,
multiplicada por ela mesma quantas vezes? 2. Então 5 ao cubo vezes 5 ao cubo. E aí eu posso usar a propriedade 1, né? Aqui agora, que é a propriedade da multiplicação de potências com a mesma base. Multiplicação de potências com a mesma base. Como a gente viu, a gente repete a base e soma os expoentes. 3 mais 3, 6. 5 a sexta. Certo? Percebe o seguinte aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Então é uma relação que a gente vai encontrar. Quando a gente tiver potência de potência, a gente vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Certo? Isso vai sempre acontecer também. Mais um exemplo aqui, ó, 4 ao quadrado elevado à quarta. Nesse caso aqui, o parênteses determina que a tua base é 4 ao quadrado. Então a tua base vai ser multiplicada pela mesma quantas vezes. Isso é o expoente que diz. O expoente aqui é 4. Então 4 ao quadrado é a quarta, é 4 ao quadrado, multiplicado pelo mesmo 4 vezes, né? 4 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado. Novamente, pela propriedade 1, né? Multiplicação de potência de mesma base. Repito a base aqui, ó. A base é 4, mesma base. E somos os expoentes. 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8. Então, ó, 2 vezes 4, 8. Repeti a base, multipliquei os expoentes. 4 ao quadrado elevado à quarta é 4 à oitava. Beleza? Mais um exemplo aqui. 3 à quinta elevado a 3. A minha base agora é 3 à quinta. Essa base vai ser multiplicada pela mesma quantas vezes? 3 vezes. 3 à quinta vezes 3 à quinta vezes 3 à quinta. Novamente, propriedade 1. Repete a base. Somos os expoentes. 5 mais 5 mais 5, 15. Certo? Então, generalizando, né? Quando você tem uma potência, né? De uma potência, ou seja, quando a sua base é uma potência, já, e aí você tem outro expoente, ou seja, você vai ter uma potência de uma potência, você vai repetir a sua base e você vai multiplicar os seus expoentes, n vezes n. Beleza? Então, quando há uma potência de potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Tranquilo? Vamos aqui para a última propriedade, né? Que é a propriedade da potência com expoente negativo. Né? Na verdade, ela acaba sendo o resultado direto da propriedade 2 e da propriedade 4, né? Como a gente vai ver. Então, aqui, ó, por exemplo, né, eu tenho 3 ao cubo dividido por 3 à quinta. Percebe aqui? Porque eu botei esse exemplo aqui para a gente entender. Ó. Daqui, ó, percebe que isso aqui é uma divisão, né, de potências com a mesma base. Uma divisão com potência de mesma base é a nossa propriedade 2 que a gente viu. Né? Repete a base, né, e subtrai os expoentes. Né? 3 menos 5. 3 menos 5 dá menos 2, certo? Então, 3 ao cubo sobre 3 à quinta é a mesma coisa que 3 a menos 2. Só que eu posso fazer isso aqui de outra forma. Ó. 3 ao cubo sobre 3 à quinta, né? Eu posso fazer assim. Ó. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 à quinta, né? 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, né? E aí eu posso fazer aqui, ó. Eu posso cancelar 3, 3 em cima com 3, 3 de baixo. E aí eu fiquei com o quê? Em cima eu fiquei com 1, né? Divisão aqui, vai sobrar 1, né? E embaixo fiquei com 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3. Só que lembra que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, né? Ou 1 ao cubo ou 1 à quarta, tudo faz. Mas eu quis deixar 1 ao quadrado. 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. E por que eu quis deixar como 1 ao quadrado? Porque aqui agora eu posso usar a propriedade 4, né? Divisão, né? Tem uma divisão de potências com o mesmo expoente, né? Então isso é a mesma coisa que eu fazer o quê? 1/3 ao quadrado. Lá pela propriedade 4. 1 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então percebe que eu pude escrever essa expressão 3 ao cubo sobre 3 à quinta de duas maneiras diferentes, né? Ficou 3 elevado a menos 2 e ficou 1/3 ao quadrado. Então quer dizer que essas duas formas são iguais. Então isso significa que 3 elevado a menos 2, ou seja, uma potência com expoente negativo, é a mesma coisa que o quê? Que 1 sobre 3 ao quadrado. Ou seja, eu inverti a minha base, né? E o expoente ficou positivo. Então, quando há uma potência de expoente negativo, nós escrevemos o inverso da base para que o expoente fique positivo. Eu acabei de falar. Então, A elevado a menos n dá menos expoente negativo. Então, eu inverto a base. A base é A, o inverso de A é 1 sobre A. E o nosso expoente fica positivo. Ao invés de ficar menos negativo, o expoente vai ficar positivo. Então, 1 sobre A elevado a n. Eu sei que 1 elevado a n é 1 e A elevado a n é A elevado a n. Então, é isso que aqui fica nessa propriedade 6, tá bom? Potência com expoente negativo, para a gente poder trabalhar. Então, mais um exemplo aqui, ó, 5 elevado a menos 3. Isso é a mesma coisa que o quê? Ó? O inverso da base, o inverso de 5 é 1/5, e o expoente fica positivo. Ao invés de ficar menos 3, fica 3. 1/5 ao cubo. Só que 1 ao cubo é 1, né? E 5 ao cubo é 5 ao cubo. Então,
aqui está escrito de outra maneira. Obviamente, se eu quiser também, posso continuar resolvendo aqui. 5 ao cubo é 125, né? Então 1 sobre 125, né? Se eu pensar, continuar a desenvolver essa minha propriedade. Tá certo, pessoal? Então, essas são as propriedades da potenciação, né, que a gente vai utilizar para resolver os nossos exercícios e continuar o nosso estudo de potências, tá bom? No próximo vídeo a gente vai resolver alguns exercícios onde a gente vai ter que utilizar, né, essas propriedades da potenciação, tá bom? Então, bom estudo a todos e forte abraço. Valeu!